Gente, a aula de hoje é um resumo das aulas passadas. Eu falei sobre átomo, falei sobre a composição dos átomos e eu passei um exercício para vocês, inclusive para me entregar com data programada. E hoje eu vou deixar para vocês esse vídeo falando sobre um resumo de tudo que eu tinha falado antes. Até porque faz tempo que eu não coloco nenhum vídeo, né, para vocês. Então, acompanhe comigo e as dúvidas eu tiro nas redes sociais, tá bom? Resumo número 1, porque eu ainda vou falar sobre camadas eletrônicas, que eu não fiz um vídeo sobre isso, mas eu coloquei um link muito interessante e pedi que vocês assistissem. Então, ele vai ser o meu resumo 2, que eu vou tentar falar muito brevemente. Por enquanto, eu vou chamar a atenção para vocês desde o início. Eu lembro que no vídeo 1 eu tinha falado sobre o tamanho dos átomos, né? Eu tinha falado que o átomo ele é uma parte muito pequena da matéria. Ela é tão pequena que não dá para ser vista. Eu comentei também nessa primeira aula que os átomos não podem ser vistos nem em microscópio, mas que existem sim alguns equipamentos, alguns microscópios que eles detectam uma nuvenzinha, dá uma ideia do que seja uma cadeia carbônica, e ali tem um átomo dentro. Mas quando a gente olha para a tabela periódica, que é esse caso aqui, eu coloquei para vocês essa tabela aqui, observe que ela é bem colorida, tá? Quando a gente for falar sobre tabela periódica, vocês vão entender por que elas são tão coloridas. Mas eu chamo a atenção para as famílias, tá? E eu não vou dar o nome específico das famílias, não. Então, só se lembrem disso. Que a gente tem a família 1, a família 2, 3, 4, 5, até chegar na família 18, tá? Todo mundo que está nessa primeira coluninha aqui pertence à família 1, tá? E o que são essas letras que estão aqui na família 1 e nas demais famílias? São a representação de átomos. Então, cada quadradinho desse na tabela periódica é a representação de um átomo, tá? Então, a gente tem vários tipos de átomos aqui. A gente tem o magnésio, a gente tem, cadê um átomo bem conhecido de vocês aqui, ó, o oxigênio, o carbono, a gente tem vários tipos de átomos aqui. Observe que vocês sempre vão ter uma dúvida quanto ao carbono ser um C e aqui o césio ó, ser um CS. Observe que ou vai ter uma letra só ou vão ter duas dentro de cada quadradinho desse. Nada mais é para diferenciar a representação de um átomo e do outro. Já que o césio e o carbono começam com C, tem que ter alguma coisa para diferenciar os dois. E na verdade, essa segunda letra, tá? Se cada quadradinho desse é a representação de um átomo, então significa que existem mais de 120 átomos na natureza, 120 tipos, por exemplo, né? Mas, professora, só esses átomos, eles formam tudo que existe? Sim, não precisa nem que tenham todos esses átomos aí, tá? A maioria desses átomos a gente pode encontrar na natureza, só que alguns não, tá? É muito difícil encontrar na natureza. Mas, para a gente entender do que tudo é feito, do que a matéria é feita, a gente tem que entender do que primeiro compõe a matéria. Então, eu vou pegar um desses átomos aqui e eu vou dar como exemplo referente à segunda aula. Esse quadradinho que eu estou colocando aqui para vocês é um dos quadradinhos aqui da tabela periódica que eu circulei aqui, o magnésio, tá? Faz de conta que eu recortei esse pedaço aqui e coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Então, vamos analisar um pouquinho aqui do magnésio. Esse Mg, tá? Significa magnésio. O magnésio, ele tem dois números aqui. Ele tem esse número aqui, que é o número 12, e tem esse número aqui, que é o número 24.
Eu vou dizer 24 porque eu não preciso dessa precisão toda ser 24,3. Então, eu vou dizer que é 24, tá? Então, o que são esses dois números? Na aula número 2, eu expliquei, e você pode voltar e ver isso novamente, que esse aqui, esse número 2, eu chamo de número atômico, que ele é representado pela letra Z. E esse número maior é o número de massa, que é representado pela letra A, tá? É importante lembrar disso porque muitos dos exercícios eu sempre coloco essas letras aqui e você tem que lembrar o que ela significa. Então, sempre que o Z aparecer, significa que eu estou falando desse número aqui. Dos dois, eu estou falando esse menor aqui. Preste atenção que sempre vai ter um número maior e outro menor. E nesse caso aqui, esse número 12, ele é o número atômico e ele quer dizer alguma coisa para esse átomo. E esse número 24 é a massa e quer dizer alguma coisa para esse átomo. Então, no vídeo eu expliquei que a massa é a quantidade de prótons mais nêutrons juntas. Lembram disso? E o número atômico é a quantidade de prótons sozinho, certo? E ele pode até determinar a quantidade de elétrons também. Eu falei no outro vídeo que o átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons, tá? E justamente essas partículas, essas três partículas, elas podem ser identificadas no número atômico e no número de massa, tá? Então, se você prestar bem atenção, juntando esses dois, eu tenho a massa, somando os dois. E apenas esse sozinho eu tenho o número atômico. E isso você não pode esquecer. É aquela informação básica que você não pode esquecer. Por que é que isso é importante? Porque eu coloquei no desenho também, de outra vez, olha só o exemplo. Eu dei para vocês em uma outra aula um desenho de um átomo, tá? E eu pedi que vocês identificassem. Então, eu fiz o desenho desse átomo aqui, que eu peguei lá da tabela periódica também, que é o lítio. E eu disse o seguinte, deixa eu colocar essa informação aqui em cima. Teve alguém que ficou com dúvida quanto a esse número 12 e esse número 24, porque eu disse em outro vídeo que ele poderia vir assim, ó, no caso, magnésio, ele pode ser o 24 aqui em cima e o 12 aqui embaixo. Ou ele pode ser magnésio, o 12 aqui em cima e o 24 aqui embaixo, tá? Ou ainda o magnésio, aí eu coloco 24 aqui, o 12 aqui. Se você prestar atenção, dessas três formas que eu escrevi aqui, o 24 sempre vai aparecer, ele sempre vai aparecer, independente de qualquer coisa. E você vai ver que o 12, ele também aparece, tá? Então, o 12 aparece aqui, só que ele pode aparecer aqui, mas ele pode aparecer aqui. A informação importante para quem ficou com dúvida sobre isso é a seguinte: sempre o número menor vai ser o número atômico e o número maior vai ser a massa. O número menor agora está em cima, é o número atômico. E o número maior é a massa. Tá? Não importa onde ele vem. Se ele vem em cima, se ele vem embaixo, se ele vem de lado. Esse não é o maior? Então é a massa. A massa sempre vai ser o maior. E o número atômico está aqui embaixo dessa vez. Então não importa em que posição os números vêm. Nesse caso aqui, o número atômico veio em cima e a massa veio embaixo. Pode vir contrário, pode vir trocado, não tem problema nenhum. Eu só quero que você se lembre que a massa é sempre o maior. Por quê? Porque a massa é próton e nêutron juntos. São os dois juntos.
então sempre vai ser maior, tá certo? E o menor sempre vai ser número atômico, porque dos dois eu só vou contar os prótons. Então, nunca se esqueça disso, certo? Aí, relembrando aqui esse mesmo conceito, só que com a figura, com a figurinha, eu chamo a atenção para vocês de que esses números aqui, aqui a gente não vai pensar nele ainda, tá? Não pensa nele ainda, porque vai ficar para o vídeo que vem, que eu ainda vou explicar o que é isso. Mas se você prestar atenção aqui, ó, o número menor está aqui em cima e o número maior está aqui embaixo, tá? Lembra quem é o número menor? Como é que se chama o número menor? Lembra como se chama o número maior? Você tem que se lembrar, tá? O número menor é sempre o número atômico. O número maior é sempre o número de massa, tá bom? E aqui está 6,9, mas eu vou arredondar isso aqui para 7, para poder fazer o desenho. E esse desenho aqui do lado tem a ver com esses números aqui, tá bom? O que tem aqui para a gente... o que tem a ver essa figura aqui com esse recorte de tabela? Preste atenção. Esse número 3, que é o número atômico, você se lembra que eu falei que era igual à quantidade de prótons. E se você olhar lá aqui na figura que eu coloquei inclusive já com as letrinhas para facilitar, para você se lembrar. Então, aqui está dizendo que eu tenho 1, 2, 3. Próton são 3. Então, aqui, ó, tá certo esse número aqui com o desenho. Então, esse número de prótons quer dizer que lá no núcleo, que essa parte aqui, ó, é a parte que a gente chama de núcleo. O que é o núcleo? É o centro, tá? Então, lá no núcleo, eu tenho quem? Os prótons e os nêutrons. Eles dois estão juntos. Vocês estão vendo aqui na folhinha, na figura. Esses prótons e esses nêutrons juntos, eles formam o núcleo. Eles juntos são a massa, que está aqui embaixo. Ó. Esses aqui juntinhos, se eu somar todo mundo, ele vai ser a massa. Então, a massa que eu arredondei aqui para 7 significa o quê? Que lá no centro, lá no núcleo do meu átomo, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda está faltando 7, tá? 7. Nesse caso aqui, deixa eu fazer bem organizado para vocês, né? Para não ter problema. Olha só que bonito vai ficar agora. Juntando aqui, vou colocar um aqui dentro, ó. Bem bonitinho, que é um nêutron. Por quê? São 7, tá? A figurinha ficou faltando 1. Então, aqui eu tenho prótons. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho quantos prótons aqui? 3. Quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4. Nêutrons, eu tenho 4. E o que é isso que está girando ao redor desse núcleo? Quem assistiu à aula passada, lembra. Quem gira ao redor desse núcleo aqui são os elétrons. E tem quantos aqui? Tem 3, tá? Então, a minha figura, ela tem a ver com esse símbolo nessa situação. Esse 3 aqui significa a quantidade de prótons, ó, e elétrons. E essa de baixo aqui significa a massa, que é prótons e nêutrons. Recapitulando. A massa e o número atômico querem dizer o quê? Massa é próton e nêutron, que está aqui no núcleo, ó, os dois juntos. E número atômico quer dizer só próton. Mas, professora, a senhora falou alguma coisa com elétron ali. Porque quando um átomo é neutro, quando ele
quando ele não perdeu nem ganhou elétrons, a gente costuma dizer que se ele tem 3 prótons, ele vai ter 3 elétrons também. Então, a gente faz essa extensão para ele, tá? Então, aqui eu estou vendo que tem 1, 2, 3 prótons, no caso são 3 prótons, e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 elétrons, tem 3 elétrons. Então, no caso, eu tenho aqui a mesma quantidade. Lembra que eu falei para vocês que os prótons são positivos e os elétrons são negativos? Então, uma carga positiva, ela anula, né, a carga negativa e deixa o átomo neutro. Isso significa que ele nem ganhou, nem perdeu elétrons, tá? Fica bem feio, né, eu fazendo. É porque eu não tenho destreza, tá, com essa caneta, não. Mas depois eu contemplo melhor. Pronto. Aí, isso é um resumo. Eu não estou falando devagar o suficiente para quem não sabe. Eu estou falando para quem assistiu às aulas anteriores. Então, se você ficou achando muito bagunçado aqui, me perdoe, porque a minha letra está bagunçada aqui mesmo. Paciência, né? Paciência. E não é só isso, não. A questão toda aqui é que eu não estou tendo destreza, mas fora a minha falta de destreza com o lápis, se você não está entendendo aqui, eu faço questão de fazer você voltar e assistir sobre esse conteúdo. Que, para fechar, que ficou faltando, lembra que eu falei aqui, ó, que os elétrons estão girando ao redor? Pronto, esses elétrons estão girando ao redor, eles não giram de qualquer forma, tá? Se você prestar atenção, eu tenho aqui esse elétron e esse elétron aqui estão girando numa única camada, ó, nessa camada aqui, ó. Nessa primeira camada aqui, ó. É claro que esse traço não existe, tá? Esse traço aqui é só para a gente imaginar que tem uma rota ali acontecendo, tem um elétron passando por ali, mas esse traço não existe. Mas isso aqui é para você entender que esses elétrons estão girando aqui, tá? Essa rota desses elétrons. Então, com esses elétrons girando aí, você vai perceber sempre que nessa primeira camada, que eu chamo isso de camada, tá? Nessa primeira camada aqui, sempre só vai ter espaço para 2 elétrons. Sempre. Então, nessa primeira camada, que é a camada mais próxima do núcleo, só tem espaço para 2. E isso vai acontecer nas próximas camadas também. Aqui só tem um elétron, ó, mas tem espaço para mais. Aí, esse aqui é o gancho para essa explicação aqui de baixo, tá? Que é o início da explicação da aula que vem, que eu vou falar sobre camadas eletrônicas. Aliás, distribuição eletrônica. Mas para isso, eu tenho que terminar esse resumo falando sobre as camadas. Isso aqui no centro, ó, isso aqui no centro é o núcleo do átomo, tá? É o núcleo. Aqui dentro tem um bocado de partículas, prótons, nêutrons e elétrons, bolinhas diferentes, certo? Pense dessa forma. Girando ao redor aqui, tem uma camada, ó, preste atenção, deixa eu aumentar aqui. Melhor eu aumentar, mais fácil. Deixa eu desfazer. Era mais fácil eu apagar, né? Tudo bem. Deixa eu aumentar que fica melhor. Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, aqui no centro, eu vou ter prótons, 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 não sei quantos vai ter prótons aqui. Aí eu tenho agora aqui nêutron, 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 nêutron. Alguns aí. Isso tudo é um núcleo, tá? Isso tudo aqui, ó, é o núcleo do átomo. É o núcleo. E o que que tem no núcleo de um átomo? Eu acabei de falar. Prótons, prótons e nêutrons, certo? No núcleo do átomo. Vou até colocar aqui, ó, núcleo. Núcleo.
E esse núcleo aqui, ele é responsável pela massa do átomo, quanto ele pesa, tá? Então, ele é responsável pela massa do átomo. Girando ao redor desse núcleo, existe esse tracinho que a gente faz aqui ao redor desse átomo aqui, ele se chama eletrosfera. Eletrosfera é uma região onde eu posso encontrar um elétron, tá? Por isso se chama eletrosfera. E a eletrosfera, ela é dividida assim em níveis. Então, esses aqui são níveis de energia. Cada eletrosfera dessa, cada região dessa, ela tem uma quantidade de energia diferente. E a gente não vai entrar nesse detalhe hoje. Eu só quero que vocês memorizem o seguinte fato. Cada camada dessa, ela recebe um nome, um apelido, sei lá. Essa primeira aqui é a camada K. Essa primeira aqui. A camada L, M, N, O, P e Q. São as 7 camadas que nós conhecemos dos átomos, tá? Essas 7 camadas, elas têm uma limitação de quantidade de elétrons. Então, eu vou fazer a tabelinha aqui e eu vou fazer bem organizado dessa vez, tá? Então, aqui eu tenho a camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Pronto, eu tirei de lá do átomo, tirei daqui, tá? E coloquei aqui. Mas você vai lembrar, você vai ter que se lembrar que quando eu falo camada K, eu estou falando a primeira camada aqui, ó. Essa primeira camada aqui, ó. Você não vai confundir que a camada K tá no meio ou tá no final, não. Você vai ter que se lembrar. Camada K é a primeira camada, é a mais próxima do núcleo. Não se esqueça disso. Então, eu coloquei todas as camadas aqui. Aí tem uma regra que diz o seguinte: cada camada dessa, ela tem uma... É como se cada camada dessa fosse uma caixinha. Eu falei, inclusive, isso na aula, né? Vocês fizeram até prova sobre isso. Logo, foi a única prova que a gente fez esse ano, antes de parar por causa da pandemia. Então, cada camada dessa, pense que é uma caixinha. E essa caixinha tem espaço bem definido para a quantidade de elétrons. Então, pense na camada K como se fosse uma caixinha com espaço para 2 elétrons. Só cabem 2 elétrons ali dentro daquela camada. Não adianta colocar mais um, que ela vai expulsar, ela vai jogar fora para a próxima camada. A camada L, ela é uma caixinha com espaço para 8, M é 18, 32 e 32 nessas duas, na M e na O. Essa daqui 18. E essa última aqui tem livro que briga, é entre 8 e 2. Certo? A gente diz que é 8, mas encontra às vezes livro que diz que é 2. São teorias, são teorias. Como o átomo ninguém nunca viu, a gente faz sempre em base de teorias. Então, esses númerozinhos que eu coloquei aqui para vocês, é para vocês entenderem que cada camada dessa só comporta essa quantidade de elétrons, tá? Só que estudar esses números aqui, ele não é muito legal, porque quando eu vou organizar os elétrons nas camadas, tem alguns átomos que não seguem essa regra desses números, não. Para isso, eu vou voltar lá em cima e vou falar deles aqui. Vou falar deles aqui, ó. Esses átomos aqui, ó, e essas duas famílias aqui, e essas famílias aqui, ó, pronto, beleza. Essas famílias aí, se você for organizar os elétrons nas camadas, como eu coloquei lá, vai dar certo, tá? Eu vou pegar o exemplo aqui do sódio, desse aqui, ó. Vocês não estão vendo, não?
mas eu sei que o número atômico dele é 11. É claro que eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Mas aqui é para exemplificar. Eu peguei o sódio lá, sódio, aí lá tá 23 na massa e 11 no número atômico, certo? Se eu quisesse saber como é o desenho disso aqui, olha como eu ia fazer. Eu preciso de um núcleo, e preciso da eletrosfera. Olha como é que eu organizo. Vou fazer o núcleo primeiro. Lembra o que é o núcleo? O que tem no núcleo? Olha aqui, ó. Prótons e nêutrons existem aqui nesse núcleo. E onde é que eu encontro prótons e nêutrons? Na massa. Então, o núcleo de um átomo é a sua massa. Cadê a massa do que eu falei aqui? Aqui, ó, a massa. Se a massa é 23, significa que eu tenho 23 bolinhas lá. Então, eu vou fazer 23 bolinhas aqui no centro. Só que dessas 23, eu sei que dessas 23 aqui, eu sei que vão ter prótons e eu sei que vão ter nêutrons. Porque a massa é próton e nêutron, certo? Como é que eu vou saber desses 23 quantos são prótons e quantos são nêutrons? A resposta está aqui, ó. Essa é a quantidade só de próton. Se desses 23, 11 são prótons, quantos são nêutrons? Bom, se você não quiser fazer conta de cabeça, faz aqui, ó. 23 menos 11. 3 menos 1 é 2. 2 menos 1 é 2. Desculpa aí, o resultado é 2. Então, aqui eu tenho a quantidade de nêutrons. Então, eu já tenho prótons e nêutrons separados. Se eu juntar esses dois aqui, ó, se eu junto 11 e 12, eu vou ter o número de massa. Por isso que está escrito, ó, se eu tenho 11 prótons e 12 nêutrons, a resposta disso é a massa, que é 23, tá? Então tá, eu vou colocar o próton de azul. Então, nesse meu desenho aqui, vão ter quantos prótons? Né? Eles vão ter 11 prótons. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou colocar os nêutrons de vermelho, que tem que ser 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? É claro que eu botei junto assim, mas essas cargas positivas elas não ficam juntas não. Mas é meu desenho, eu que mando aqui. Isso é o núcleo do meu átomo. Isso aqui é a massa do meu átomo, é a massa dele, é a massa. Aqui é a soma de prótons e nêutrons, tá? Só está faltando uma partícula aqui, que eu não falei ainda, que é elétron. E onde ficam os elétrons? Girando ao redor. E qual é a quantidade de elétrons que esse átomo tem? Se eu tirei ele da tabela periódica, significa que ele é um átomo neutro, ou seja, ele nem perdeu, nem ganhou elétron. Então, isso significa que se ele tem 11 cargas positivas, ele vai ter que ter 11 cargas negativas. Então, o número atômico é a quantidade de prótons, como eu já tinha falado, e no nosso caso agora, a quantidade de elétrons também, tá? Então, ele vai ter 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. E como é que eu vou fazer essas 11 cargas aqui nesse... Deixa eu botar para cá. Ah, não vai sair. Oh, beleza. Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou distribuir os elétrons aqui? Eu quero os elétrons agora, eu vou fazer as camadas de verde, só para diferenciar. Vamos lá. Então, eu sei que o átomo começa com a primeira camada, que é a camada K.
né? A camada K. Depois tem a camada L. Eita, beleza. Tem a camada L, a camada M, N, O, P e Q. Certo? Vou fazer tudo não, ficar assim bem bonitinho. Então, eu sei que existem essas camadas e eu tenho 11 elétrons para poder organizar nessas camadas. Beleza. Quantos elétrons eu vou poder colocar na primeira camada? Já que ele tem 11. Ele tem 11 elétrons, eu vou poder colocar na camada K quantos? 1 e 2. Porque a minha regra aqui diz que só tem espaço para 2. Mas lembra que eu tenho 11 elétrons para distribuir? Se já coloquei 2 aqui, está faltando 9 ainda. Então, eu vou colocar mais nessa camada aqui. Essa outra camada aqui, ela tem espaço para 8. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É claro que eu ia organizar muito melhor se eu tivesse já acostumado com essa caneta, né? Se eu juntar esses 8 que eu coloquei com esses 2, concorda que tem 10? Tá faltando 1. Não posso colocar nessa camada aqui, nem na primeira, porque a regra não deixa. Então, eu vou colocar 1 nessa camada aqui. Essa camada aqui completa os 11. Então, esse átomo tem 3 camadas. É claro que aqui foi só para ilustrar, tá? Porque esse estudo das camadas aqui é para iniciar o estudo das subcamadas, que é o que a gente usa para distribuir os elétrons bem direitinho. Porque essa regra, ela cabe para esse átomo aí e para aquelas famílias que eu tinha dito antes. Mas para o restante da tabela periódica, essa regra aí, ela não serve. Então, o que a gente faz? Eu ensino essa daqui, eu explico um pouquinho dessa distribuição de elétrons, dessa organização, mas na aula que vem vai ser para falar especificamente sobre essas camadas, tá certo? Por enquanto é só deixar um coração aqui para vocês, que eu vou ficando cada vez melhor na minha caneta, e eu espero que vocês assistam essa aula mais de uma vez. E, se tiver dúvida, volte nas outras aulas, nas aulas anteriores, porque lá está esmiuçado, está bem organizado, para que vocês entendam do que um átomo é feito e tal. Não esqueça de colocar o seu nome no comentário. Primeiro você tem que, né? E você tem que colocar o nome, a série e a turma, porque é desse jeito que eu vou verificar quem está fazendo uso dessas mídias para poder estudar em casa nessa época de quarentena, tá certo? Qualquer coisa, me procura nas redes sociais que eu tiro dúvidas. Vou deixar exercício para vocês depois, tá bom? Se cuidem.